há um tempo atrás, Bolsonaro estava dando muita importância ao Tarcísio e ele foi aconselhado pelo entorno dele de que ele deveria falar menos do Tarcísio e falar de outros nomes, porque senão o Tarcísio poderia encher o peito, né, achar que seria o herdeiro natural do Bolsonaro, que ia herdar ali o espólio eleitoral do Bolsonaro, dar uma banana pro Bolsonaro e seguir a vida política dele junto com o Kassab, que aparenta ser muito mais esperto que o Bolsonaro no que diz respeito a discussões e negociações no campo da política. E aí ele tem sido orientado desde então, tá aqui material publicado lá na coluna da Bela Megalha, em abril ainda, tá? Bolsonaro é aconselhado a indicar Michele à presidência para pressionar Tarcísio. E neste material publicado aqui na coluna da Bela Megali, além de se comentar que se deveria falar do nome da Michele, também aparecia aqui que o Bolsonaro deveria citar o nome também do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Por quê? Além do estado de Goiás ser um estado bastante bolsonarista, o Ronaldo Caiado, apesar de ter tido tretas ali com o Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19, porque por ser médico, ele era contrário ali à aglomeração, defendia a vacina, enquanto o Bolsonaro fazia o oposto. Eles até romperam no período da pandemia, depois, né, como bons canalhas que são, se abraçam, né, e fica tudo resolvido. Morreu 400 mil pessoas que poderiam não estar mortas? Tem problema não, morreu 700 e poucas mil, né? Ah, beleza, então, mas... E 400 poderiam estar vivas agora? É, mas é isso mesmo, é do jogo político, né? O que importa é que eu tô aqui, o governador, ele tá presidente, ele não tá mais presidente, mas eu posso ser presidente, é o que importa. É assim que esse tipo de gente pensa. E vocês precisam entender isso também, tá? E aí o que aconteceu, Carlito? Bolsonaro teria sido orientado ali, como eu já mostrei pra vocês, né, a fazer gestos para outros nomes da direita, além do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Em uma reunião nesta semana, o ex-presidente foi advertido por aliados que deveria falar publicamente da esposa Michele Bolsonaro e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como opções para concorrer à presidência da República em 2026. O capitão ouviu e ficou em silêncio. Por quê? Primeiro, ele não vai com a cara do Caiado. Segundo, aconteceu uma viagem alguns meses atrás, onde o Caiado e o Tarcísio foram para Israel e ele ficou puto com o Tarcísio e revoltado com o Caiado, chamando inclusive o Tarcísio ali o Caiado de oportunista e o Tarcísio, né, entendendo ele, a atitude dele como se fosse a atitude de um traidor. E o próprio Malafaia, que de acordo com o próprio Flávio Bolsonaro, é o mentor espiritual do Bolsonaro, e aí dá para entender como é que um bosta consegue ficar mais bosta ainda, como é que um canalha consegue ficar mais canalha ainda, como é que um bandido consegue se tornar mais bandido ainda como o Bolsonaro. Talvez ouvindo conselhos de pessoas erradas, né? Acho que esse é o ponto principal aqui. E aí, neste material publicado aqui lá no Globo, assinado pela Luísa Mazzulo, Malafaia diz que Zema e Caiado fingem proximidade com Bolsonaro de olho em 2026. Eles seriam basicamente oportunistas. O Bolsonaro teria, inclusive, de resolver esse problema com Malafaia. Por quê? Porque imagina em 2026 o Malafaia tendo de subir no palanque junto ali com o Zema para pedir voto pro Zema, ou para pedir voto pro Ronaldo Caiado como vice, talvez do Tarcísio, ou Tarcísio vice deles, ou algo do tipo. Já pensou que ironia do destino que seria isso? Porque olha as palavras doces do Malafaia aqui, ó. Estão fingindo que estão próximos de Bolsonaro, mas estão de olho na posição que ele vai deixar. Caiado e Zema querem tirar proveito político dessa massa monumental que apoia Bolsonaro. Você não, né, Malafaia? Você é um santo, né, um indivíduo aí, né, sem nenhum tipo de máculo. Querem ser a bola da vez. Esta é a verdade nua e crua. Não acredito neles. São oportunistas. E aí o pastor segue, né? Nunca vi eles, Zema e Caiado, abrirem a boca para fazer uma defesa sobre a perseguição a Bolsonaro. Nunca vi eles falarem nada. Por quê? Porque você que quer dar o espólio político do Bolsonaro. E aí, pra tristeza do Malafaia, olha o que aconteceu essa semana aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui da tela, tá? A aproximação de Bolsonaro com o governador de direita que se movimenta para disputar a presidência, a coluna da Bela Megali. A resistência de Jair Bolsonaro sobre apoiar Ronaldo Caiado tem arrefecido a olhos vistos. Segundo integrantes do PL, o ex-presidente deu sinais de que pode ser um cabo eleitoral do governador de Goiás numa eventual corrida pelo Palácio do Planalto em 2026. E mesmo que não seja Palácio do Planalto, pode ser o Senado Federal. Lembrem vocês que a pretensão do Bolsonaro é fazer a Michele senadora pelo Distrito Federal, é fazer o Eduardo Bolsonaro senador por São Paulo, é fazer o Flávio ser reeleito senador pelo Rio de Janeiro, é fazer possivelmente o Ronaldo Caiado entrar também como senador pelo estado de Goiás. E a gente sabe que dentro da Constituição Federal, um instrumento que a gente chama dentro do direito de freios e contrapesos, né, que é para impedir que um poder ultrapasse o limite do outro, ou melhor, invada o limite do outro poder,
Eles têm tentado falar o tempo inteiro que o STF faz isso e tentam, de alguma maneira, falar em pedir impeachment do ministro do STF. E caso o pedido de impeachment seja pedido, quem irá julgar isso é o Senado. Então, cabe ao Senado analisar esse tipo de conduta e decidir se coloca em prática ou não a abertura do pedido de impeachment. É claro que se precisa de um fato jurídico para gerar essa situação toda. Mas no caso da Dilma Rousseff, não tinha fato jurídico, eles inventaram um fato jurídico e aproveitaram o momento político. E depois a gente viu, a Dilma foi absolvida, não teve cometimento de crime, mas foi impeachment e não dá para voltar no tempo. E a gente se arrombou aí nesses últimos anos, perdemos mais de 400 mil pessoas, mais de 700 mil para a Covid-19 e 400 mil pelo menos que poderiam não ter partido. Tudo isso por causa de um golpe que o Brasil sofreu em 2016.